O Fernando Diniz tem uma peculiaridade que chama muita atenção, que é a capacidade de extração de aquilo que o jogador tem de melhor. Fernando Diniz fez muito isso lá na equipe do Fluminense. Ele fez muito isso também lá na equipe do São Paulo e no Atlético Paranaense. São as três equipes que eu tenho vivas as atuações ou o trabalho do Fernando Diniz na minha mente. E em todas essas equipes, ele conseguiu extrair muita coisa de jogadores que estavam escanteados. Em alguns deles, exemplo, Paulo Henrique Ganso, um jogador que já não se tinha nenhuma expectativa a respeito deste jogador. Fernando Diniz simplesmente fez dele, no ano de 2022, o melhor meio-campista do futebol brasileiro e no ano passado um dos melhores meio-campistas do futebol sul-americano, sagrando-se bicampeão da Copa Libertadores, vestindo a camisa 10 de equipes diferentes, né? Foi com o Santos e agora vestindo a camisa do Fluminense. Isso muito por causa do Fernando Diniz, que conseguiu extrair tudo que o Ganso podia entregar já nesse final de carreira. O lateral esquerdo também do Fluminense, me falta sempre o nome desse jogador. O Fernando Diniz também conseguiu extrair desse cara coisas que ninguém esperava, que ninguém acreditava que ele poderia entregar. E ele esteve entre o top 5 dos laterais esquerdos do futebol brasileiro durante 2 temporadas sequenciais, 2022 e 2023. Lá no São Paulo, o Fernando Diniz conseguiu fazer destacar 3 atacantes, não vou lembrar o nome deles aqui agora, que era a trinca de atacantes do time do São Paulo. Um de 19, um de 20 e um de 21 anos de idade. Jogadores extremamente importantes para aquele padrão, estilo de jogo que o Fernando Diniz empregou na equipe São Paulina. Lá no Atlético Paranaense, ele potencializou todo o elenco do Atlético Paranaense. Era um time que jogava por música. Esse time que venceu, o time campeão do Atlético Paranaense, a base dele vem do Fernando Diniz. A formatação psicológica, tática e física parte do Fernando Diniz e principalmente a potencialização técnica de cada jogador de forma individual. E o Fernando Diniz no Santos também teve uma passagem, não foi lá a passagem que todos os santistas esperavam que fosse, mas ainda assim o Fernando Diniz conseguiu trazer alguma coisa de positivo ou empregar alguma coisa de positivo ali. Agora o Fernando Diniz está no Cruzeiro. O que faz com que o Fernando Diniz consiga extrair dos seus jogadores o melhor que ele tem? Primeiro ponto, observação. O técnico precisa observar o jogador dentro das suas características. Nem sempre o lateral é lateral, às vezes o lateral é meia. E ele tá ali na lateral, muitas das vezes sendo desperdiçado. Às vezes um zagueiro é volante e às vezes um volante é zagueiro. E o Fernando Diniz consegue ter esse olhar clínico para cada jogador de forma individual. O segundo ponto, e não menos importante, é a conversa olho no olho com cada jogador. A maneira de explicar o atleta e a devolutiva que o atleta traz a ele. Ele consegue ali, dentro dessa conversa, detectar o que o jogador mais gosta de fazer. Qual é a posição, o lado de campo, o setor do campo que o jogador mais gosta de explorar quando está com a bola em especial? Qual é a melhor característica desse jogador? É isso que o Fernando Diniz busca em todos os jogadores. Porque quando ele consegue extrair a melhor característica do jogador, por exemplo, a melhor característica do William é a sua arrancada, velocidade e o cruzamento. O Fernando Diniz vai colocar ele para treinar isso exaustivamente. Qual é a melhor característica do Matheus Pereira? É o passe, a quebra de linhas, a visão de jogo. Então, automaticamente, Fernando Diniz vai explorar do Matheus Pereira essa característica ao extremo de forma exaustiva. Qual que é a melhor característica do João Marcelo? Aquela arrancada com a cabeça erguida, entendendo quando é que tem um corredor onde ele pode explorar e elevar-se um pouco mais adiante. A gente costuma dizer aqui na várzea, a linguagem do boleiro, ganhar
campo. Ele ganha campo com muita facilidade, com uma elegância até, cabeça erguida, sempre observando o que está acontecendo ao redor. Fernando Diniz vai potencializar isso no cara, fazendo com que ele entregue tudo isso de forma exaustiva nos treinamentos. Automaticamente, Apolo, isso vai potencializar o jogador. É uma palavra que a gente tem usado muito ultimamente, mas não existe outra palavra que explica melhor a maneira que um técnico possa tirar do jogador aquilo que ele pode entregar de melhor, aquilo que ele tem de melhor. Quando o técnico faz isso, extrai do jogador, e o Fernando Diniz é mestre para fazer isso, pela conversa que ele tem olho no olho com o cara, no pé do ouvido ali, e óbvio, levando muito em consideração aquilo que o cara tem a entregar para ele, o que ele vai fazer? Quando o cara, de forma exaustiva, alcança o ápice da sua principal característica, ele está simplesmente pronto para poder fazer o seu melhor jogo. Então, consequentemente, esse jogador, além de fazer o que ele faz de melhor com excelência, ele ainda consegue fazer as outras coisas. É por isso que o Fernando Diniz consegue colocar um jogador para jogar em mais de 3 posições dentro do mesmo jogo. Ele altera o time sem tirar ninguém. É porque ele tem um jogador que consegue entregar o seu máximo em determinada função, ele faz isso com excelência e automaticamente quando o cara tá 100% ali dentro do que ele pode, dentro do que ele sabe, dentro do que ele tem de melhor, ele além disso consegue entregar as outras coisas que para ele também é natural, mas que não é o seu principal. Então automaticamente parece que o cara que era bom, ele vira um craque. Só que ele não é um craque, ele só tá tendo aquilo que é o seu melhor sendo potencializado pelo treinador em questão. E esse treinador é o Fernando Diniz. Ele pega, por exemplo, o Lucas Silva. O que o Lucas Silva tinha de melhor? A virada de jogo. O Lucas Silva tinha isso que poucos jogadores tinham no Brasil. A virada de jogo do Lucas Silva era perfeita. O Lucas Silva não faz mais isso. Por quê? Eu não sei. Se o Fernando Diniz chega pra ele e fala assim, ô Lucas, o que você sabe fazer de melhor? Ah, eu sei virar o jogo. Então beleza, nós vamos treinar a sua virada de jogo de forma exaustiva. Aí você vai ver de jogo de forma exaustiva. Aí você vai ver o Lucas Silva recebendo uma bola no meio de campo, sempre no momento correto. Que momento correto é esse? Quando tem alguém do outro lado livre. Então o Lucas Silva vai fazer o quê? Vai virar esse jogo, vai virar essa bola e todas vai no pé do seu companheiro porque ele treinou de forma exaustiva. Então é o melhor que ele tem para entregar, é o que o Fernando Diniz faz com que ele entregue com naturalidade. Aí o jogo flui. O jogo flui naturalmente. Parece que todo mundo que tá ali tem técnica apuradíssima. O cara não tem a técnica apuradíssima, mas aquilo que ele faz de melhor está apurado pelo treinador. Entende? Então é mais ou menos por aí. É simplesmente por isso que o Fernando Diniz consegue extrair dos seus atletas o melhor que ele tem. Sobre o Matheus Pereira. Sobre o Matheus Pereira vai ser basicamente tudo isso encorpado ao Matheus Pereira, que vai estar com aquilo que ele faz de melhor, também extremamente apurado. Todos os jogadores do Cruzeiro fazendo o que sabem fazer de melhor, dentro de cada um dentro da sua característica, automaticamente o Matheus Pereira, estando com aquilo que ele faz de melhor, apurado, pode acreditar, meu compadre, vai ser o melhor jogador da América na próxima temporada.